Olá, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Meu nome é Antônio Lúcio, já fui apresentado aqui pela mesa, né? Um grande prazer estar com vocês hoje aqui na FENORD e participar com essa palestra, né? Esse semináriozinho pequeno, curto, mas que vai ser útil para quem está pensando direito hoje em dia, quem está estudando direito hoje em dia, né? É uma grande honra estar aqui, iniciando com os demais professores, né? Os trabalhos do curso do Instituto Dominus de Educação Continuada. Esse nome tão importante, né, que eu vi para mim, Educação Continuada, é o nome que já chama a atenção, que é a cara da própria educação. Não existe educação que não é continuada. Então, parabéns para o Dr. Flávio Neiva, para o Dr. André Neiva, Dr. Flávio, eu esqueci o sobrenome. Krekli. Tá aqui suave, doutor. É novo conhecido meu, o Dr. Flávio. Então, parabéns aí pela implementação, né, desse trabalho aí que vai surtir muito estudo aí para a comunidade, né, para as prefeituras. Tenho certeza que vai ser um sucesso, viu, Dr. Flávio? Dr. André, parabéns para vocês. E o André, Dr. André passou para mim, né, esse tema da improbidade administrativa e inovações, né, inovações em improbidade administrativa. Não é um tema fácil se falarmos de improbidade administrativa em si. Quando se fala em inovações de improbidade administrativa, a gente remete então à nova legislação 14.230 de 2021, que alterou diversos artigos da Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, falando de improbidade, tranquilo. Agora, falando de inovações em improbidade, aí piorou, porque muda tudo, né? Então, a natureza que a gente tinha trabalhado até então, estudado sobre improbidade administrativa, ela foi se modificando demais com essas alterações. A jurisprudência, até então consolidada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, praticamente cai por terra, né? Porque é uma lei que visa equilibrar, mas equilibrar de uma forma muito suave, no meu entender, as condutas que podem ser caracterizadas como ímprobas. Por outro lado, tem muitas inovações que eu vejo que são úteis para o processo e mais justas também, penalidades mais justas. A gente vai ver isso com calma, então, nessa exposição, tá certo? E o plano dessa aula, então, é desmistificar as principais alterações legislativas da Lei 14.230 de 2021, analisar a legislação de regência, tanto a lei anterior como a lei atual, apurar o entendimento dos tribunais, apurar o que os tribunais fizeram até hoje. Basicamente, o que a gente vai ver aqui na avaliação dos tribunais são as ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra a constitucionalidade da lei nova, da lei 14.230, e ao mesmo tempo vamos ver também a jurisprudência do STJ, então firmada na vigência da lei anterior. Sintetizar e esquematizar a improbidade administrativa no aspecto legal e constitucional, tentar fazer um resumo desse tema para a gente, tá bom? Primeiramente, é bom saber que a improbidade administrativa, então, o tema da aula não pode ser falado nova lei de improbidade administrativa. Primeira coisa é pensar isso, não é nova lei, é apenas uma lei que alterou os artigos já existentes na Lei 8.429 de 92. Então, não é uma nova lei, ao contrário do que foi a Lei 14.133, que trata das licitações. Existe uma lei nova, prefeito, que trata das licitações, que vai começar a valer totalmente a partir do ano que vem. 31 de dezembro, revoga-se a Lei 8.666, que é a antiga Lei de Licitações em geral, no âmbito da administração pública brasileira, lei geral, né? Vai ser revogada totalmente, vai chamar Lei 14.133. Essa não, a Lei de Improbidade Administrativa continua sendo a Lei 429, desculpa. As principais modificações de primeira linha a gente já pode comentar aqui para vocês, né?
a questão do dolo, né, previsto em todos os artigos da lei. Então, todas as condutas são dolosas, ao contrário do que tínhamos antes. Tínhamos condutas dolosas e algumas culposas que estavam presentes no artigo 10, né, no artigo 10, que tratava aí do prejuízo ao erário. Causava prejuízo ao erário, então podia ter tanto dolo quanto a culpa. Outra inovação importante, que de plano a gente fala aqui, é a questão será que as condutas são taxativas? São só essas tipificadas, arroladas nos artigos 9, 10 e 11? Ou não? Será que são condutas ainda exemplificativas? Então fica a dúvida, por quê? Porque na época que foi elaborada essa nova lei, essa alteração legislativa, comentou-se muito durante os trabalhos no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, que a lei tinha esse objetivo de trazer somente condutas bem tipificadas, e só aquelas, né? Falou-se isso, colocou no site da Câmara, do Senado, então ficou bem parecendo que ia ser esse o resultado. Porém, manteve-se tanto o artigo 9º quanto o artigo 10º a expressão notadamente, né? São condutas que violam, né, a probidade na administração, os atos, né, dolosos que causem dano ao erário, notadamente. Então fica parecendo com a ideia de exemplificadamente. Por outro lado, o artigo 1º da lei foi alterado e disse que as condutas, né, ímprobas são aquelas tipificadas nesta lei. Então, a ideia da tipificação permanece. Então, para saber realmente como é que vai ficar a interpretação disso, vai depender do andamento dia a dia aí dos tribunais superiores, principalmente o STJ, como que ele vai encarar isso. Quais são as principais, então, inovações da Lei 14.230? Princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, o legislador buscou colocar na lei de probidade uma preservação defensiva para aquele que está sendo, né, acusado ou investigado em atos de improbidade administrativa. Uma proteção do direito administrativo sancionador, que é aquela questão que tem no penal também, né? Ampla defesa, o contraditório garantido, punição somente em casos previstos em lei. Você não pode flexibilizar, né, o sujeito ativo do ato, por exemplo. Então, toda a proteção do direito, do direito penal veio para o direito administrativo sancionador, que é aplicável normalmente no âmbito ali da administração pública, nos PADs, né, nos processos administrativos disciplinares. Pessoa jurídica, temos uma previsão aqui interessante que impede o bis in idem. No artigo 3º, parágrafo 2º, a pessoa jurídica também pode ser agente de ato de improbidade, né? Porém, se essa pessoa jurídica já está sendo punida ou vai ser punida no âmbito da lei de anticorrupção, a lei 12.800 e alguma coisa, 12.856, aí ela não vai poder ser punida duas vezes, nessa lei e na lei de anticorrupção. Então vai ficar só na lei anticorrupção, né? A questão do bis in idem, em várias situações, né, o legislador está pedindo aqui, ó, não será o agente punido duas vezes em razão do mesmo fato. Então fica bem claro que a lei visa realmente proteger constitucionalmente direitos fundamentais nesse sentido. Dolo específico, então não basta o mero dolo genérico. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tinha há muito tempo e consolidou isso, a questão do dolo genérico. Porque a defesa sempre falava, olha, ele teve um dolo aqui de causar prejuízo, mas olha, não foi um dolo para encaixar nessa tipicidade da lei. Então, a lei acabou que criou um dolo específico, e o STJ falava, não, mero dolo genérico de causar prejuízo, já basta. Não, mas tem que ser um dolo específico agora, com o fim de causar o resultado específico que está tipificado em cada um dos incisos. Então, aquela nova redação dos artigos 9º, 10º e 11º traz um rol taxativo, então fica esse questionamento, se o rol é taxativo ou não. E o acordo de não persecução civil, que é um acordo que o Ministério Público pode tratar, né? Pode elaborar, as partes podem elaborar, para que a ação não tenha curso, né?
que possa ser extinta a ação por acordo, tá certo? Isso aí tinha existido em alguns momentos na legislação, porém, por medida provisória, perdeu vigência a medida provisória, a possibilidade de acordo, transação, ficamos sem possibilidade de acordo durante muitos anos. Veio uma lei feita pelo Congresso, essa lei teve o veto da possibilidade de acordo, então até então não tínhamos mais a possibilidade de acordo, né? Então a lei criou um acordo de não persecução civil, que se parece um pouco de não persecução penal, também que tem na área criminal. Então o Ministério Público pode trazer esse acordo, ou a própria parte que está sendo investigada pode propor, né? Uma coisa que eu não falei, nem falei no início, nem vou falar mais para frente, é que a lei também trouxe uma outra inovação que eu me esqueci, que é a legitimidade ativa para entrar com processo e investigação sobre atos de improbidade. Colocou só o Ministério Público como agente, né, como instituição que tenha essa legitimidade para atuar na Justiça. Porém, isso caiu, tá? Isso caiu não, isso está suspenso no Supremo Tribunal Federal por decisão liminar na ação direta de constitucionalidade 7236. Em 2022, então, foi suspenso essa possibilidade de só o Ministério Público ajuizar. O tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que isso aí tira das pessoas jurídicas que estão sendo lesadas a legitimidade, até porque é uma ação civil pública, né, em que tem ampla legitimidade para ajuizamento dessa ação. Noção inicial: o administrador probo, o que é? Quem que é o probo? Quem que é o administrador que a Constituição pede que gerencie os nossos recursos? É aquele que possui retidão de conduta, né, atendendo às exigências de honestidade, lealdade e boa-fé. São essas palavras mais básicas mesmo da ética. E cumprindo e respeitando os princípios éticos. Essa questão da ética. O administrador probo é um pouco além do mero legalista, que cumpre ali, burocraticamente, cada ato, bate carimbo e faz o dever de casa. Não, o probo é um pouco mais. Ele faz aquilo com zelo maior. E a improbidade é o inverso da probidade. Então, a gente pode falar que a probidade é uma legalidade mais evoluída, uma legalidade plus. E a improbidade é o contrário disso, né? Tem essa discussão se improbidade e moralidade é a mesma coisa, são coisas diferentes, são pensamentos diferentes, são campos de estudo diferentes. Acaba que a doutrina discute muito sobre isso e eu vou dizer que o José Santos Carvalho Filho, que é um grande doutrinador, seguido por diversos outros doutrinadores, José Santos Carvalho Filho, fala que, olha, a improbidade é o contrário da moralidade, é um ataque à moralidade, né? É um contrário da moralidade. Mas isso não é uma discussão que não faz muito sentido, né? Dizer, porque aqui, olha só, a gente pode tanto escrever assim, improbidade aqui ou probidade. Se a gente escrever probidade, a gente vai estar falando da mesma coisa, moralidade e probidade, a mesma coisa. Mas quando a gente fala em improbidade, realmente é o contrário da moralidade. Então tá lá, legalidade é cumprir o estrito dever legal que a administração reta deve exigir. Probidade é fazer, né, essa atividade legal com maior zelo, maior competência, né, com economicidade, legitimidade, né, é uma legalidade plus. E a moralidade é uma coisa, né, maior ainda. A gente pode falar que a moralidade também estaria no campo aí que abarcaria tanto a legalidade quanto a probidade. A moralidade é um princípio constitucional, está no artigo 37, né? Acho que abarca a conduta do agente internamente, externamente. Então, a moralidade já é um atributo, né? Um campo de estudo maior que esses dois que a gente está olhando aqui dentro do círculo. Fundamento da improbidade administrativa pessoal é o artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição da República. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível, né? Então, são essas penas que o legislador constituinte colocou, né, para que o legislador ordinário pudesse penalizar. Então, suspensão de direitos políticos, perda da função, disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal. Então, a ação penal cabível fica separada, é uma instância, né, é uma separação de uma outra instância de competência do Estado. Aqui está o fundamento. Mas a gente pode falar em outros fundamentos também, da probidade ou da moralidade, né? Aqui o artigo 37, parágrafo 4º, a gente falou. O artigo 15, que fala dos direitos políticos que podem ser suspensos. Suspensão dos direitos políticos, quando, né, certo, o elegível, né, praticar um ato ímprobo, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos, né? Não cassados, não vai perder, mas vai ter esses direitos políticos suspensos. Artigo 85 também fala dos casos de impeachment, né? Crimes de responsabilidade do presidente da República. Crimes de responsabilidade do presidente. Um dos crimes, né, é faltar com a probidade na administração. Artigo 85. E o artigo 14, parágrafo 9º, fala o seguinte: outros casos de inelegibilidade podem ocorrer além desse que eu estou colocando aqui. O Constituinte falou assim, ó, nesses casos aqui pode ocorrer inelegibilidade, a lei complementar que vai definir. Mas também a improbidade é um caso, né? A improbidade também é um caso de não poder concorrer às eleições, né? E essa norma do parágrafo 4º da Constituição trata-se de norma de eficácia limitada. Eficácia limitada é o quê, prefeito? Você que não fez direito. Difícil, né, para falar isso com quem não tem quem não fez o curso de direito, mas está aprendendo um pouquinho. Eficácia limitada é o quê? É quando a norma constitucional fala o seguinte, ó, eu estou desenvolvendo um programa aqui, só que parou por aqui. Você, legislador, que tem que explicar todos os detalhes, requisitos, enquanto isso não for feito, não dá para aplicar. Então, a eficácia é limitada. Se fosse eficácia plena, como direito de greve, né? Eficácia plena e tal. Aí já pode utilizar o seu direito, né? Então, a eficácia limitada foi esperada a Lei 8.429, só a partir da vigência dessa lei, 92, que foi possível, né, investigar e punir eventuais atos de improbidade. Definição: a improbidade administrativa constitui o ato de lesão à moralidade administrativa. A gente falou já um pouco sobre essa ideia. Cuida-se de uma forma ampla de corrupção administrativa que se perfaz com a prática de uma ilegalidade. Em toda improbidade tem uma ilegalidade, violação da ordem jurídica e desvirtuamento da função pública. E a improbidade só pode ser entendida com um conceito inelástico. Inelástico por quê? Você não pode abranger outras situações, outras pessoas, para puni-las, né, com gravidade. O direito administrativo sancionador, ele vai acompanhando essas evoluções, né, doutrinárias. Olha só, o conceito inelástico. O conceito não pode ser ampliado para abranger situações que não tenham sido contempladas. Sujeito específico. Quem que é esse sujeito? Agente público frente à coisa pública, a que foi chamado a administrá-la. Essa aí foi uma partezinha de uma decisão do STJ. É o agente público, né, frente à coisa pública, que foi chamado a administrá-la. Tem um caso, porém, não sei se vocês conhecem, um caso de uma tortura feita numa delegacia de polícia. O torturador chegou, bateu no preso, e aí o advogado entrou com ação de improbidade contra o agente penitenciário lá. Então ele deu uma largada no conceito de improbidade. Poderia ter ajuizado uma ação civil de reparação, né, uma ação para reparar os danos morais, né, materiais praticados contra o preso, mas não. Ele já pediu para investigar a improbidade do agente da polícia e aí o tribunal aceitou. Natureza do ato de improbidade. Qual que é a natureza do ato, né? O STF disse que tem a natureza jurídica civil, né, o ilícito de improbidade. Então, quando você vai, né, e frustra um concurso público, né, intencionalmente, qualquer pessoa que concorra para isso, né, você tem uma natureza jurídica civil, não é uma pena, não é um crime, né?
Isso foi definido na ADI 2797. A gente tem crime, que é conduzido, instrumentalizado numa ação penal, né? Infração funcional tem o Estatuto do Servidor, né, prefeito? Lá na prefeitura o senhor sabe, né? O Estatuto do Servidor, quando acontece alguma coisa errada, abre um PAD e lá mesmo resolve, né? Não vai para a justiça, para a área administrativa do Estatuto, processo administrativo, disciplinar. E a improbidade, que é essa lei nossa, que trata da ação de improbidade administrativa, que é uma instância diferente, né? Uma instância de improbidade administrativa. Ação de improbidade, como é que é a ação? Agora a gente falou do ato, anteriormente a gente falou do ato, agora a gente vai falar do instrumento, que é a ação. Como é que funciona a ação? Voltada à aplicação das sanções legais àquele que pratica atos de improbidade na administração, tutelando-se a moralidade administrativa. Então até aqui a gente vai falando a mesma língua aqui desde o início, então está acontecendo uma coerência, né? A ação realmente ela visa defender aqueles princípios, moralidade, probidade, né? Até a legalidade. Quando a legalidade é uma legalidade qualificada, né, e está sendo atacada, a gente tem improbidade. E essa ação visa, né, obstruir ou trazer uma prevenção para que não ocorra mais, né? A Lei 14.230 fala o seguinte: a improbidade é uma ação repressiva, que é repreender o que aconteceu, com multa, com outras penas, de caráter sancionatório, né? Pena de multa, pena de perda da função, suspensão dos direitos políticos, né? Proibição de contratar com o poder público, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal para a pessoa, e não constitui ação civil. Quando se diz aqui que não constitui ação civil, a gente fica um pouco na dúvida para entender esse termo. Até agora eu não consegui definir exatamente o que o legislador quis dizer com não constitui ação civil, né? Porque já que não constitui ação penal e não é ação administrativa, não é ação do Estatuto do Servidor, por que ele colocou não constitui ação civil? Será que ele estava querendo dizer não constitui ação civil pública? Porque tem alguns termos na lei, umas inovações, que ele fala assim, vamos mudar aqui, não cabe mais o recurso de reexame necessário na improbidade. Isso tinha na ação civil pública e tem isso. Recurso necessário, recurso de ofício, quando a improbidade é rejeitada. Então, acho que o legislador quis falar que não constitui ação civil pública. A efetiva aplicação das sanções previstas na LIA de competência privativa do Poder Judiciário não pode ser realizada pela administração pública. Então, essa ação é do Poder Judiciário. O Judiciário tem a competência de aplicar essas sanções, né? Não é o poder político, não é a Câmara, nem o Senado, etc. Foro por prerrogativa de função, foro especial, aquele foro especial daquelas autoridades, né, públicas mais importantes da República, o governador, né, o presidente da República, os ministros de Estado, secretários, né, eles têm um foro de prerrogativa de função. Muita gente não gosta, mas ele funciona para proteger exatamente o cargo que essas pessoas ocupam. Senão eles não conseguem governar com tranquilidade, fazer o papel deles. Toda hora recebendo ação penal nas costas. Mas aqui, o STF há muito tempo, na ADI 2860, já entendia que não aplicava essa instância especial no caso de improbidade. Improbidade é uma ação civil, talvez, né? É uma ação ordinária que entra com o juiz de primeiro grau. Esse juiz de primeiro grau pode ser tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Qualquer sujeito, qualquer agente público que for, né, investigado, que for sancionado, que tiver uma ação contra ele, vai correr na Justiça Federal, primeiro grau, juiz de primeiro grau, e no juízo estadual, dependendo da matéria, do assunto. É competência federal, tem recurso público da União aqui, recurso público do FNDE, né? E outras situações. Então tá. A ação judicial segue o rito previsto na Lei 7347 de 85, combinado com o artigo 17 da LIA. Aqui é um pouco da ideia da doutrina ainda, olha. A Lei 7347 é a Lei de Ação Civil Pública, né? Uma ação coletiva, onde se encontra um microsistema coletivo processual com regras estipuladas para facilitar, né, a recomposição dos danos difusos
os interesses difusos das coletividades. São milhares de pessoas ou várias pessoas não identificáveis que podem ser tuteladas por esse instrumento específico. Então, ao mesmo tempo que ela segue esse rito da Lei de Ação Civil Pública, ela segue também esse artigo 17 da LIA, que parece um pouco também com o Código de Processo Civil. A gente não vai entrar nisso aqui porque é questão processual, senão nem daria tempo para isso, tá? Seguindo. Uma novidade é a seguinte: a petição inicial e a sentença, elas têm que se correlacionar. O princípio da correlação, ou seja, tem que bater direitinho o que o Ministério Público falou com o que saiu na sentença. Com isso, as provas também têm que bater com a tipificação prevista no artigo 9, 10 ou 11, senão a sentença vai ser nula. Não pode o juiz dar uma qualificação jurídica diversa da petição inicial, a não ser que o juiz veja aquilo, isso aqui, até aqui, todas as provas que eu vi, todas as testemunhas que eu vi, estão me indicando que o caso é outro. O agente aqui não enriqueceu ilicitamente, ele apenas ele feriu os princípios da administração pública. Ele deveria ter tido mais zelo com o segredo que corre na administração pública, mas não houve dano por enquanto, então feriu os princípios. Vamos fazer o seguinte: chama as partes de novo o processo, vista para todo mundo, para requalificar esse fato. É como se fosse emendácio libelli no penal. Emendácio libelli. Vamos debater de novo agora com um novo tipo, porque tem outras consequências, Nulidade da sentença. Então, quando não houver essa correlação, vai haver a nulidade da sentença. A gente sabe que no processo civil atual tem uma decisão no meio dele, depois da instrução ou antes, depende do juiz, ele faz uma decisão de saneamento para falar quais tipos que as partes vão se defender. Entendeu? Já dá uma limpada no processo. O processo versa sobre isso, as questões controvertidas até agora foram essas, e chama decisão de saneamento. Ali ele já pode definir o tipo que vai ser objeto de defesa. O réu pode utilizar, requerido, assessoria jurídica do órgão para se defender. Não tem essa questão da assessoria do órgão, a procuradoria que trabalha no município, a procuradoria que trabalha na AGU, Advocacia Geral da União, porque essa procuradoria trabalhou na questão do procedimento licitatório. Durante a licitação, foram vários pareceres da assessoria jurídica, confirmando que aquilo lá estava ok, podia fazer, que existia alguma tese diversa, mas era seguro adotar o procedimento. E o que foi falado nessa ADI recente? Ação direta de constitucionalidade 7042. A previsão de obrigatoriedade da atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-membros, ressalvada a possibilidade de os órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação judicial. Olha que interessante. Então, está aberta a porta para haver um consenso. É como se tivesse a advocacia pública de cada ente federativo, União, Estado, município, tem a sua advocacia, e essa advocacia ela tem uma certa autonomia. Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, tem um chefe. Se o chefe da advocacia do Estado de Minas Gerais autoriza que o governador, o secretário de Estado, faça uso dessa mesma assessoria jurídica que deu parecer no procedimento licitatório, tudo bem. É como se a advocacia tivesse uma independência fora do governo, sabe? Se isso acontecer, tudo bem. Vai ser difícil ver isso no interior, Normalmente o governo é que está hierarquicamente superior à advocacia, A gente vê isso no governo municipal. Não sei se é todo lugar. Não ficou muito bom não ficou tão legal não, mas eu queria estar mostrando aqui a questão do acordo. Como é que funciona o acordo, o esqueminha do acordo de não persecução civil. E esse acordo pode ser proposto pelo MP. Na lei fala só MP, mas o STF falou que não pode ser só MP. As pessoas jurídicas também têm que
ter esse direito de propor. A pessoa jurídica lesada através da procuradoria tem que ter o direito de propor também um acordo. Ele vai para o acusado, né? Só que depois do acusado, a oitiva, vai haver a oitiva aí da procuradoria, né? Dos órgãos de controle ou do TCU, para ver a questão de, vai se ver a questão da possibilidade de ressarcimento, entendem? A questão do ressarcimento vai estar provado no processo. E aí a procuradoria vai falar assim, não, tá ok, a controladoria vai falar, tá ok, esse ressarcimento faz sentido. E aí se o juiz homologou, virou sentença e virou uma decisão homologatória de acordo, vai ter seguimento. O processo fica suspenso, de improbidade fica suspenso até cumprimento de todas as determinações do acordo, né? Então é isso. Fica suspenso, o STF diz que pode ser o Ministério Público ou outro, né? Tem uma norma também, uma inovação dizendo que o Tribunal de Contas é obrigado a analisar esse acordo nas questões de ressarcimento ao erário. Foi suspenso, não tem isso, né? Porque o Tribunal de Contas não pode submeter a autonomia do Ministério Público que acha que é possível. Então tem umas questõezinhas paralelas interessantes que devem ser estudadas. Sujeito ativo, quem que comete o ato? É o autor ímprobo da conduta. Em alguns casos não pratica o ato em si, mas oferece sua colaboração, ciente da desonestidade do comportamento. Ele sabe, tem um dolo, não é isso? Em todas as situações tem um dolo. Então, às vezes, não quer dizer que é o gestor público, é uma pessoa paralela, né? Ele está recebendo ali, ele está recebendo um contrato e vai fazer um contrato com o município e acaba cometendo, vai induzindo, né? Concorrendo para que o ato seja praticado. Então, os verbos aqui da improbidade que a gente pode falar agora é praticar, concorrer e extrair vantagem, né? Praticar um ato ímprobo, concorrer ou extrair vantagem. Não tem mais agora beneficiar. O verbo beneficiar é outra novidade que está fora. Então, a pessoa que se beneficiava, às vezes, foi feito um canal muito bacana no Rio, ele está se beneficiando, só que esse canal gerou um prejuízo para o erário, foi feito fora da lei. A fazenda dele está recebendo água, ele fez o contrato, está recebendo de boa fé, né? E isso aí gerava várias questões, várias injustiças. Então, foi retirada essa questão de beneficiar. Uma velhinha que recebia pensão, estava recebendo fora do cálculo correto do TCU, né? Estava se beneficiando. Então, o Ministério Público batesse na cabeça deles, vamos punir todo mundo, vamos aplicar a lei. Colocava a velhinha no meio. Então, foi retirado esse verbo da lei. Os agentes públicos são bem amplo, né? O conceito de servidor, empregado, particular em colaboração, né? Pode estar recebendo ou não, pode ser gratuito o serviço, ó. Mesário, jurado, por exemplo, pode ser estagiário, voluntário, né? Estagiário sempre sai sobrando. Todos que temporariamente ou sem remuneração exercem mandato, cargo, emprego ou função pública. Então, todo mundo que se relaciona, né, de forma formal, né, com vínculo com a administração, está sujeito a responder pelo ato administrativo ímprobo. Uma observação da nova lei: sócios, cotistas, diretores, colaboradores, pessoas jurídicas de direito privado não respondem, só se eles concorrerem também. É uma coisa meio óbvia, né? Deixou mais claro isso aí. Pessoas jurídicas, já falamos aqui, a inovação da lei anticorrupção. Então, se for o caso de pessoas jurídicas, um terceiro, pessoa jurídica, somente vai responder pela lei de anticorrupção. Agentes públicos, o que o Supremo falou? Passou a entender que a lei de probidade não se aplica a agentes políticos, quando a mesma conduta já for punida na lei dos crimes de responsabilidade. Então, a gente tem essa lei 1079, que é a lei de crimes de responsabilidade, mais antiga, né? Só que no início começaram a imputar uma lei e a outra lei, a lei 1079 e a lei de probidade. Isso não poderia ocorrer, segundo o STF. Nessa reclamação 2138 de 2007, ele falou isso. E qual que é a condição, né? O que a gente vê para excluir, então, a punição nesse caso? O agente político deve estar expressamente incluído
entre os puníveis pela lei. Nessa lei de responsabilidade, tem os agentes, secretário de Estado, governador. A conduta precisa estar tipificada na lei 1079 e na lei 8.429. Então, quem são os agentes políticos presentes nessa lei? Presidente da República, ministro de Estado, procurador-geral da República, ministro Supremo, governador e secretário de Estado. Esses agentes aí estão sujeitos à lei de crimes políticos, tá bom? E pelo mesmo fato, não podem responder pela lei de probidade. É uma coisa meio óbvia, mas que ocorria demais, porque o Ministério Público queria mostrar serviço. Nos últimos tempos, o Ministério Público ficou querendo intervir muito na política. A verdade é essa. Interferência na política para acabar conduzindo políticas públicas. A lei também fala uma questão das políticas públicas. Olha, o ato de probidade pode ser investigado, mas não pode atacar as políticas públicas definidas pelo município, por exemplo. Isso aí tem que ser objeto de ação civil pública, se for o caso, não pode ser improbidade. Prefeitos e ex-prefeitos estão sujeitos, respondem por atos de improbidade, por quê? Porque não figuram no rol das autoridades submetidas à lei 1079, tá bom? Não estão sujeitos nessa lei aí. A gente pode pensar, mas por que o prefeito não é submetido? Porque não está elencado como agente político na lei. Mas eles estão sujeitos aos ditames do Decreto-Lei 201 de 67, que ali nessa lei a gente tem crimes políticos de responsabilidade, tipo uma lei de impeachment, que é dividida assim. Uma parte são os vereadores que analisam se a conduta do prefeito feriu alguns princípios. Então pode ter um impeachment do prefeito com essa lei. E também nessa lei tem crimes que pode o prefeito e vice-prefeito pode cometer, alguns crimes que eles podem cometer na administração pública. Então a gente fala que tem crimes próprios e impróprios, tá bom? Crimes próprios e impróprios, olha. Crimes de responsabilidade próprios, julgados pela Câmara. Crimes políticos, tá? Crimes políticos. Crimes de responsabilidade impróprios. São outros crimes, são outros tipos, julgados pelo Poder Judiciário. São crimes, na verdade, com pena, crimes penais, só que tem a ver com a administração, né? Regime especial, olha só, pessoal, a lei de probidade, pelo que a gente está falando aqui, de acordo com o assunto, recai para qualquer agente político, exceto para quem? Então, exceção é o mais importante às vezes, né? Tomar cuidado com as exceções. Então, o STF criou esse regime especial. Só o presidente da República que não pode responder por conta do artigo 85 da Constituição, que ele pode sofrer o impeachment. Tem o impeachment por probidade. São crimes do presidente agir sem probidade, faltar com a probidade na administração. E o ministro do STF, isso aí ficou meio que subentendido. Ele não determinou assim, ó, o ministro do STF não pode ser perseguido. Mas foi subentendido, ficou nos julgados dele. O ministro do STF não pode ser objeto de investigação por improbidade. Não está claro isso na jurisprudência, mas a doutrina fala isso também, que os ministros do STF não estão sujeitos. E o STJ fala o quê? Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade de qualquer sanção por ato de improbidade. Então, se o agente político está sujeito a crime de responsabilidade, ele pode também estar sujeito a ato de improbidade. Mas não pode ser o mesmo fato que a gente vai ver mais para frente. Não pode bater o mesmo fato. E quais são os enquadramentos hoje legais? Artigo 9º, 10º e 11. 11º. Enriquecimento, lesão ao erário, princípios da administração. O destaque fica para a palavra notadamente que permaneceu. A palavra notadamente permanece no artigo 9º e no artigo 10º. Artigo 9º, o enriquecimento sem causa, né? Enriquecimento ilícito. Artigo 10º, prejuízo para a administração. E lá
tem a palavra notadamente, começa a colocar um tanto de exemplo, um tanto de situação. No artigo 11, não. Ele coloca tipificados abaixo. São condutas que atingem os princípios da administração pública, tipificados abaixo. Então, são só os tipos ali, você não pode alargar esses tipos, tá? E o artigo 52 da Lei 10.257, existe essa lei, né, que é o Estatuto das Cidades. E no Estatuto das Cidades, no artigo 52, resolveram tratar de improbidade neles. Se não respeitar o plano diretor, se não cumprir algumas determinações de edificação da cidade, etc. Esses atos aí passaram a ser puníveis apenas a título de dolo. Só o dolo específico. Então, eu não quis edificar aquela via que estava proposta, exatamente aquilo que eu não queria fazer. O resultado era esse, eu não queria construir porque eu queria me enriquecer. Então tem que ter um dolo específico, tá? E a independência das instâncias foi uma modificação também vista, né, na questão da independência das instâncias, civil, penal e administrativa. São as três instâncias clássicas, né? O que a lei fez com essas instâncias? Né? Disse o seguinte, em regra, né, os diferentes processos nas suas diferentes áreas não se comunicam, tá? Mas há exceções na nossa lei de improbidade administrativa. Penal e civil, inexistência de fato ou negativa de autoria. Então, se em razão do fato, né, ímprobo, for ajuizada uma ação penal, e nessa ação penal for verificada a ausência do fato, o juiz provou lá, esse fato não existiu, absolva o réu. Absolva o réu. Então, a improbidade também tem que ser extinta. Agora, no civil, a lei nova deu redação diferente. Civil também. Existe um processo civil que a Advocacia Geral da União ajuizou contra o ministro para recuperar o dinheiro que ele gastou errado. Aí no civil falou assim, quem na verdade gastou esse dinheiro não foi o ministro, né? Foi o deputado que interveio no negócio e tal. Então, negativa de autoria também vai ser aproveitada na improbidade. Antes era só o penal, só a área penal que aproveitava, né, para a exceção da independência das instâncias. Uma observação interessante é que no penal, numa ação penal sobre os mesmos fatos, vamos imaginar uma ação penal em que está se averiguando a corrupção. E nessa ação penal que averiguou a corrupção, o juiz falou assim, olha, esse processo não pode seguir por falta de provas. Não é inexistência de fato nem autoria, mas as provas estão muito frágeis para comprovar isso que você está falando, Ministério Público. Então, eu julgo improcedente por falta de provas. E aí, não interessa o motivo, se for aquilo definido na segunda instância, no órgão colegiado, o processo de improbidade já fica extinto. Tá? O órgão colegiado agora já é capaz de determinar a suspensão do processo de improbidade administrativa por qualquer decisão que ele der. Entendido? Porém, na ADI 7236, o Supremo suspendeu o efeito disso. Então, essa questão do órgão colegiado, né, por qualquer motivo no penal, poder, né, travar a improbidade, travar o processo de improbidade, não está acontecendo mais. Desde 2022, com a ADI 7236. Uma outra observação que a lei trouxe é a compensação de sanções. Então, o penal e o civil podem ter algumas sanções que vão ser aplicadas, que na hora de aplicar a sanção da improbidade, você tem que compensar. Então, no civil, ele foi condenado a pagar 50 mil reais, na improbidade 150 mil, pelo mesmo fato. Então, tira os 50 mil que ele já pagou no processo civil de ressarcimento perante a advocacia. Então, ele vai pagar só 100 mil. Então, há compensação de sanções, né? O elemento subjetivo dos tipos é sempre o doloso, a gente falou, né, em razão dessa reforma. As dolosas estão aqui, já falamos, isso aqui é repetição. O artigo 1º fala do dolo de resultado, também falamos, né? No artigo 1º, parágrafo 2º, é que trata da questão de dolo, deixa bem claro isso, que é só o dolo que é
cabível na improbidade administrativa e tem que ser um dolo não genérico, um dolo específico, um dolo de trazer um resultado. Além de você frustrar, né, a licitação, você quer um resultado para você. Você quer que um parente seu seja escolhido. Um dolo de resultado. Tá certo? Tem que ser um dolo específico. As sanções são essas aqui que a gente vai dividindo. Vamos falando delas aqui, que nós estamos chegando à parte final, né? As sanções, a gente viu o que mudou nelas. Suspensão é diferente de perda. Não existe perda, não existe a perda, a punição de perda de direitos políticos na improbidade. Existe perda, né, dos direitos políticos por outros motivos, mas na improbidade não tem perda, só suspensão. A lei não fixou um prazo mínimo de suspensão dos direitos políticos. Essa lei não fixou um prazo mínimo, só um prazo máximo, tá? Então colocou lá 14 anos para enriquecimento ilícito e 12 anos para dano ao erário. Então, suspensão de direito político pode ir até 14 anos ou 12. No caso de princípios da administração, não tem essa pena. Tá? Princípios de administração pública não tem mais a pena de suspensão de direitos políticos. Computação retroativa do prazo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado. Então, vamos imaginar que numa ação de improbidade, o tribunal confirme, né, a suspensão de direitos políticos ali por 8 anos. Confirmou 8 anos, né, a partir daquele dia que o tribunal confirmou 8 anos de suspensão, fica contando aí os 8 anos. Já está contando. 1 dia, 2 dias. Porém, esse dispositivo foi também suspenso pelo STF em 2022. Então, não cabe essa contagem retroativa até o trânsito em julgado, porque até vai ter muitos processos que vão demorar 8 anos. Vai chegar no final do processo, não vai ganhar nenhuma pena. Prazo para concurso de atos de improbidade administrativa, né, também foi mudado, vários atos de improbidade juntos. Perda da função pública. Função, o que é função? Gênero que envolve perda de mandato, emprego, né? Cargo, perda de mandato, cargo, emprego e função. Cargo, mandato, emprego e função. E o terceiro também pode perder, né, o seu emprego, tá bom? Se tiver algum emprego público. Cassação de aposentadoria. Então, vamos imaginar que o agente ímprobo, ele era servidor público, aposentou, e agora? Vai executar, como é que você vai executar isso se ele está aposentado? Pode, não pode? A maioria da doutrina entende que não pode, né? São institutos diferentes. A aposentadoria está ligada ao regime previdenciário, que ele paga mês a mês, é uma outra coisa, diferente do cargo, né? Tem direitos que vão sendo constituídos mês a mês ali. Então, o que prevalece é que não cabe cassação de aposentadoria, apesar de caber essa cassação de aposentadoria no Estatuto do Servidor, né? Tem a penalidade prevista de cassação de aposentadoria no Estatuto do Servidor. Houve uma equalização conforme a gravidade do ato, né? Existe uma ideia de equalizar de acordo com a qualidade, né? Na hora de aplicar a pena, fazer uma pena mais equânime, conforme a gravidade do ato. E o cargo atual e o cargo antigo, como é que fica quando o administrador antes ocupava um cargo elegível e depois ocupa um cargo de emprego, né? Ou ao contrário, ele era empregado do município e se elegeu. Na época que ele era empregado, ele foi indiciado e respondeu pela improbidade administrativa, mas chegou no final do processo, transitou em julgado e a pena foi de perda da função pública. Ele vai perder o cargo antigo ou vai perder o cargo atual, o cargo de elegível? Então agora ele é prefeito, ele vai perder esse cargo dele? Pois é, a lei falou que não, né? Apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração é que pode ser aplicado, que pode ser extinto, né? Pode ser perdido. Mas o STF suspendeu também essa parte aqui sobre a mesma qualidade e natureza do cargo. Então, se eu ocupo hoje um cargo
de servidor público e me elejo para deputado federal, e na época do trânsito julgado eu for deputado federal, eu vou perder o cargo de deputado federal. Por enquanto, está suspenso, pode ser que volte atrás. O tribunal, na corte toda, vai analisar essa ADIM ainda, essa ADI. Tá? Dano ao patrimônio público deve ser efetivo e comprovado. Não pode ser um dano in re ipsa, um dano presumível, né? O patrimônio deve ter sido realmente afetado na sua contabilidade, né? A contabilidade do patrimônio deve ter sido efetivamente comprovada, porque antes a jurisprudência concedia, né? Acolhia pedidos que não tinham essa efetividade na destruição, no malbaratamento, né? Dedução. O ressarcimento é abatido com o valor anteriormente quitado junto às instâncias criminal, civil, administrativa que tiver por objetos os mesmos fatos. Estão tratando dos mesmos fatos, então vamos todos abater tudo que foi pago até então. Tá? Abatimento também dos serviços efetivamente prestados. Então, houve um contrato ali de transporte escolar, né? E o dono da empresa de transporte foi chamado para responder por improbidade administrativa. Só que esse dono do transporte ele ficou mais de 2 anos levando as crianças na escola, né? E o juiz condenou ele a pagar, né, todo o dano ao erário. Só que ele somou lá uma parte e esqueceu de abater o serviço que ele prestou, anulou o contrato todo. É como se ele, né, estivesse trabalhando de graça. Não, tem que abater esse serviço realmente prestado no valor a ser pago por improbidade. Como é que fica a questão da prescrição de alguns ilícitos aqui, ó? O que é prescritível e o que é imprescritível? Prescrição é um instituto, né, que trata da possibilidade do Estado reaver a indenização, né, reaver a indenização do patrimônio lesado. Ação de reparação, uma simples ação de cobrança, né, da fazenda pública, é prescritível. Ela tem um tempo aí para pedir, né, para pedir ao judiciário para rever, para tomar de volta. Ação de ressarcimento por dano decorrente de ato ímprobo praticado com culpa é prescritível. Então, somente quando há dolo que é imprescritível. Isso foi decidido pelo STF também, em ADI. Então, a ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade praticado com dolo é imprescritível. Então, só com dolo. E culpa? Mas culpa não tem mais, professor? Como é que vai ser prescritível ou não prescritível se você colocou culpa aqui, não tem mais? É porque tem outras ações correndo, né? Sem trânsito em julgado. Aliás, com trânsito em julgado, já tinham transitado em julgado na época da lei nova. Se transitou em julgado, aquilo é válido e imutável. Então, ele pode ser executado depois. Vai depender, né, se o prazo prescricional não atingiu o direito. Perda de bens e valores tem um caráter repressivo depois da ação, inibir o enriquecimento. Somente é cabível se a conduta gerar acréscimo de bens ou valores. Não faz sentido, então, essa pena de perda de bens, se não houve acréscimo patrimonial. Isso vai ser avaliado caso a caso, né? Confisco, o STJ já decidiu que somente incide sobre os bens acrescidos após a prática do ato, porque senão é confisco, né? Confiscar bens outros que não entraram no acervo. Perda de bens e indisponibilidade de bens são duas coisas diferentes, não é? Quando fala perda de bens é uma pena. Quando fala indisponibilidade de bens, pode ser antes do processo, essa indisponibilidade, ou depois que iniciou o processo. Agora, essa medida de indisponibilidade de bens, ela é adotada para quê? Para preservar o resultado final. Vou preservar aqui esse patrimônio, porque ele já sabe que pode, né, tomar uma pena aqui. Então, vou preservar. É uma cautelar, medida cautelar. Uma medida cautelar que pode ser incidente, né, ou antecedente. Incidente durante o processo, dentro do processo, incidente. Ou fora do processo, antes do processo, né? Como é que fica a comparação? Perda de bens e disponibilidade. Sanção, propriamente dita, disponibilidade, garantia para ressarcimento.
e perda somente incide sobre os bens acrescidos após a prática do ato de propriedade. Indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos, tanto antes como depois da prática do ato de propriedade. Isso não interessa, né? Durante o processo, né, durante a investigação, é que se vai avaliar quais bens estão disponíveis para ser penhorados ali no processo, né? Multa, natureza de sanção pecuniária, que pode ser aplicada a quaisquer modalidades, gente. Importante saber isso, ó. Quaisquer modalidades agora pode ser aplicada a multa. A condenação pela justiça eleitoral ao pagamento de multa, o que o STJ falou? Separação de instâncias. Então, se durante ali, né, o governo, né, durante a campanha, né, houve o pagamento, o TRE aplicou multa por algum motivo, até na condução, né, na condução da política, na campanha, usou equipamento público para fazer campanha, não é isso? Acontece durante as eleições, né, um abuso de poder político, aplicou a multa. Essa multa não tem nada a ver com a improbidade, porque o assunto ali era assunto eleitoral. O outro assunto é improbidade administrativa. Mas é a questão da multa só, tá? Não pode aplicar suspensão de direito político lá e cá, não tem jeito, é multa mesmo. Multa é aplicável para ofensas leves, ressarcimento e perda de bens. Ofensas leves, tá bom? Vamos ver quais as outras. Olha lá. E tem ainda a possibilidade, gente, de elevação dessa pena de multa ao dobro, né? Elevação ao dobro de acordo com a situação econômica do réu. Se o réu é muito abonado, o juiz pode elevar até o dobro a multa aplicada. Proibição de contratar e receber incentivos, administração pública direta e indireta, sim. Todas as entidades de administração podem aplicar essa sanção. Ficou a dúvida, né? Na lei, em razão do artigo, na parágrafo 4º, né, do artigo 12. Parágrafo 4º fala que é só a administração pública municipal, por exemplo, que ele não pode contratar nem receber benefícios. Se você está respondendo ali, é só aquela administração, então, que ele está vinculado à pena, essa pena de proibição de contratar. Ele pode contratar com o Estado, com o governo federal. Mas o STF também suspendeu isso aqui. Diz que qualquer ente federativo ele não pode contratar se for aplicada a pena, né? A pena não impede que o sancionado seja destinatário de benefícios genéricos. Então, o setor automotivo hoje conta com a isenção do CONFINS. Então, ele também vai ter direito à concessão do CONFINS. Não tem nada a ver, né? Alguns detalhes aqui sobre o que mudou, né? Por exemplo, dá exemplo aqui só para você. Suspensão de direito político, 14 anos. Artigo 9. No artigo 9. Suspensão de direito político, 12 anos, quando é o artigo 10. No artigo 11, que é o artigo que trata dos princípios da administração, não tem essa penalidade. No artigo 11 também não, tá certo. Multa, por exemplo, equivalente ao acréscimo patrimonial, equivalente ao valor do dano, e 24 vezes o valor da remuneração. Como nos princípios não tem dano, né? Você vai fazer 24 vezes o valor da remuneração, mas é até esse valor. Podem haver combinação de dispositivos? Pode. Peraí, gente. Combinação de dispositivos? Não. Olha, cada artigo tem suas penalidades, né? Cada artigo 9 tem as suas penalidades, o artigo 10 tem as suas, e o 11 tem as suas. Aplicação cumulativa, pode, se ele tiver, né, se o agente está respondendo por 2 artigos, ele pode ter aplicação cumulativa, 2 multas para pagar, tá bom? Indisponibilidade de bens, então, é a medida provisória que visa a permitir o ressarcimento daquilo que o agente utilizou para se locupletar ilicitamente ou também para ressarcir o dano causado ao erário. Foi essa diferenciação que a gente fez logo anteriormente. Então, a medida provisória. Medida provisória é uma ação cautelar, uma medida cautelar, uma prevenção que a justiça toma.
para proteger o processo, a efetividade do processo principal. Superação jurisprudencial após a lei. Caráter antecedente ou incidente. Então a gente está falando de indisponibilidade de bens. Antigamente, se decidia que era só durante o processo que cabia a indisponibilidade dos bens. Se entrava com a ação, já pedia. Agora a lei falou que pode ser antes. Mas, olha só, número 2, perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil do processo. Perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil do processo. O que está acontecendo agora? Antigamente a jurisprudência entendia que independente do risco, independente do risco do resultado útil do processo, já podia entrar com a indisponibilidade de bens. Só de ser improbidade administrativa, a justiça pode mandar bloquear tudo. A lei mudou isso, tá bom? Tem que ser uma coisa que acontece no CPC mesmo, tem que ser a avaliação, tem que envolver tanto a questão da demora do processo, quanto a questão do direito, né? Verificado ali que realmente tem risco de estar praticando aí um ato de improbidade. Bem de família e verbas impenhoráveis, mantém essa ideia de bem de família, logicamente, e verbas impenhoráveis estão na jurisprudência e na lei também tem novas ideias sobre as verbas impenhoráveis. Por exemplo, a poupança não pode ser penhorada até um certo valor, não é isso? Verba de salarial, não é? Instrumentos de trabalho não pode penhorar. E a lei de improbidade vai seguir uma ordem que tem no CPC, uma ordem de bens para serem penhorados. Utilizou o CPC. Limite de valores, jurisprudência e a lei. O que nós temos? Limite de valores. Ressarcimento de eventual prejuízo ao erário é o limite, e multa fixada a título de sanção autônoma é o limite, né? Você meio que tem que imaginar qual vai ser a pena aplicada para poder chegar no limite do que pode ser feito a título de indisponibilidade de bens. Quanto que vai ser essa multa, você acha? Você olhando o processo e o tipo assim, você vai falar, olha, o máximo que ele vai poder ser penalizado vai ser a multa equivalente ao dano causado. Pelo que o Ministério Público falou, o dano causado chegou a R$100 mil. Então, a indisponibilidade pode ser até R$100 mil. Chegamos no final. Não falei nada com vocês, para vocês não ficarem muito ansiosos. Então, chegamos no final. Obrigado, gente. Aqui está o nosso e-mail, quem quiser mandar e-mail. Celular tem WhatsApp. Nós temos aqui o link do Instagram da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni, da qual faço parte. E lá vocês vão encontrar várias questões interessantes sobre justiça federal, direitos, né, dos povos indígenas, vão encontrar direitos previdenciários, como a gente trabalha o modelo de gestão na justiça de Teófilo Otoni, os selos, né, os prêmios que a gente ganha. Né, espero que tenham gostado. Para mim foi um grande prazer, satisfação estar estreando com vocês aqui no Instituto, esse novo passo. Tomara que tenhamos grande sucesso. Professor Flávio, professor André, parabéns de coração aí pela iniciativa que tende a revolucionar o ensino aqui, porque vocês abrangem um campo, né, de estudo que na cidade as pessoas não têm esse serviço, não têm essa possibilidade de estudar temas específicos, novos, se atualizarem sobre questões de direito público principalmente. Então agradeço, para mim é uma grande honra e muito sucesso para os senhores. Até a próxima.